Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir um bate-papo com a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Cíntia Beatriz Scheffer, a respeito da execução provisória do julgado. No quadro Entrevista, nós recebemos o magistrado Alexandre Moraes da Rosa, que fala sobre a privatização dos presídios no estado. E acompanhem também, no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre as cervejarias artesanais da Grande Florianópolis e veja como essa cultura cresce cada vez mais na região. E a partir de agora você vai saber mais sobre a mediação histórica em um lar que abriga 54 idosos no município de Tijucas, que fica localizado a cerca de 50 quilômetros da capital catarinense. Em funcionamento há 21 anos no município de Tijucas, o Lar Santa Maria da Paz, que hoje abriga 54 idosos entre homens e mulheres, passou por sérias dificuldades financeiras e até ameaçou fechar as portas. Aqui no lar sempre, todo mês acontece um milagre, porque nós conseguimos fechar a conta. Mas para fechar é um suador danado, corre atrás de um, pede para outra, faz evento que estavam projetados para investimento, tu é obrigado a usar para folha de pagamento e manutenção, então tu não consegue atingir aquilo que tu planejou em termos de ampliação, que é ampliar o lar até o final de 2018 para estar atendendo 100 idosos. Nossa capacidade hoje é 63, então tem uma demanda muito grande. Nossa fila hoje está mais de 45 idosos. Sensibilizada com essa situação, a juíza Joana Ribeiro, diretora do Foro da Comarca de Tijucas, juntamente com uma equipe que envolveu a participação de servidores do Poder Judiciário e da Casa da Cidadania do município, organizou uma mediação histórica entre os familiares dos idosos e os dirigentes da entidade. O trabalho hoje do Judiciário é a pacificação no sentido de evitar a decisão de conflito, sim, aproximar as pessoas. Então a ideia foi, vamos trazer esses familiares, aproximar dos idosos e ver se eles podem ajudar. Porque se a gente não tiver ajuda das famílias com valor a mais para sustentar o idoso lá, o asilo não vai sustentar. A gente estava observando que o asilo não ia mais sobreviver, essa é a realidade. Então a minha posição como magistrada foi criar essa estratégia, usar a Casa da Cidadania, instruir as mediadoras de como a gente poderia proceder. No primeiro momento eu falei sobre a afetividade, o direito de visita, o amor com o idoso. E em seguida foi falado na parte financeira, né? Porque o lar precisa de ajuda. Então, depois que eu expus para eles tudo o que aconteceu e as necessidades, foi feita a sessão individual, né, em forma de mediação. Então, cada parente de idoso foi conversado separadamente, feita uma mini audiência, onde foi feita a proposta como eles poderiam colaborar financeiramente, além daqueles 70% do salário mínimo que eles pagam aqui no lar para cada idoso. No final, de todos os envolvidos, foi 100% de acordo, mas foi 100% de voluntariado, né? Voluntariamente eles colaboraram com isso e com muito amor. E além disso também melhorou o direito de visita. Então, foi com sucesso. Tudo que é feito para o lar, que é para os idosos, é de grande valia. E a Casa da Cidadania, já tem pelo nome Cidadania, preza por isto. Foi muito importante, porque além de conhecer mais a vida dos idosos e seus familiares, resgatou um pouco mais esta parte das visitas, que é importante. E foi assim, unindo forças, que o Judiciário e a comunidade conseguiram alcançar acordos e, o mais importante, conseguiram a satisfação das partes, usando a mediação como um eficaz instrumento para a pacificação social. Eu achei muito bom, porque trouxe mais o pessoal dos internos, né, que estão aqui. O pessoal que veio, eu acho que vai ter uma ajuda grande para os idosos. Eu achei muito importante, porque dá uma melhorada no convívio com os internos e a situação financeira da casa, que precisa de um auxílio assim, urgente. Então, acho que dá uma mexida e faz todo mundo ajudar de alguma forma. É um lugar muito agradável e a gente faz pouco tempo que a minha mãe está aqui, mas a gente está convivendo com ele e que a gente está presenciando assim é que o lar está passando por dificuldades financeiras e a gente está aqui para dar total apoio
né? Tudo que for preciso para a gente poder ajudar, a gente está a fim de colaborar. E o financeiro, novamente, é para nós todos se unirem e dar um bom apoio, né? Porque a casa realmente está precisando, vamos se unir todos para que ela não feche, né? Porque muita gente depende desse lar. O lar é importante não apenas para mim e para a pessoa que eu abracei, mas eu creio que para toda a sociedade. Eu estive aqui na mediação e entendo que a sociedade deve se envolver, sim. O lar não pode fechar. Isso aqui realmente é um referencial dentro de Tijucas. É importante que toda a sociedade abrace e se envolva em prol desta causa, que é uma causa nobre. Para saber mais sobre a dinâmica da execução provisória do julgado e as prisões em segunda instância, a nossa equipe foi conversar com a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Cíntia Beatriz Scheffer. Confira. Esse entendimento veio no sentido de que haja o cumprimento das sentenças, dos acórdãos condenatórios, tão logo acabem os recursos na instância ordinária. Então, é uma forma de que o cidadão que foi condenado, ele, embora ainda tenha, já foi julgado pelo segundo grau, mas embora ainda tenha direito a recorrer ao STJ e ao STF, se for o caso, já inicia o cumprimento da sua pena, independentemente desses recursos. Por quê? Porque esses recursos houve um entendimento da maioria dos ministros, esses recursos não têm efeito suspensivo e não serviriam para modificar, em tese, aquele acórdão proferido já na segunda instância. Eu acredito que para a sociedade, ela dá uma resposta mais rápida à questão da impunidade, porque muitas vezes se viam e se vê ainda cumprimentos de pena depois de longos anos do acontecimento. O judiciário, na verdade, hoje vai sofrer um impacto em razão de que nós não temos vagas nas prisões, nos presídios, nas unidades prisionais, para atender essa demanda. A gente não houve uma preparação por parte dos estados, nós já estamos nos limites, já passamos os limites das vagas, são superlotados, então isso vai gerar certamente um impacto maior. Mas acredito que o judiciário tenha que se adaptar a esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. E agora chegou a hora do quadro Isso é Legal, aquele momento que a gente dá uma pausa nas notícias do Judiciário para mostrar o que Santa Catarina tem de mais legal. E essa semana a nossa equipe foi conhecer as cervejarias artesanais da Grande Florianópolis e ver como essa cultura cresce cada vez mais na região. O Brasil ocupa a 17ª posição mundial no consumo de cerveja. São, em média, 82 litros por pessoa ao ano. E as cervejas especiais tiveram alta de consumo de 36%. E Santa Catarina se destaca nesse setor das cervejas especiais. E Florianópolis não fica de fora dessa paixão pela cerveja. A cidade acaba de ganhar a primeira fábrica de cerveja artesanal, que na verdade é uma homenagem à Ilha da Magia. Quem vai explicar um pouquinho pra gente é o Ricardo, que é o sócio fundador da Kairos, que é essa cerveja que homenageia a Ilha de Santa Catarina. É isso, Ricardo? É isso aí. A nossa empresa ela foi fundada em 2011, com o propósito de sempre ser a cerveja local, a cerveja da ilha, de Floripa. Todos os nossos nomes, que são 6 estilos de cervejas, estão relacionados à cultura da ilha, a monumentos históricos, a lendas da cidade. E, na verdade, vocês criaram aqui um complexo turístico, onde vocês realizam eventos, estão abertos à recepção de turistas, que são muitos aqui no norte da ilha de Santa Catarina. Exatamente, esse era um dos objetivos, ser um polo da cultura cervejeira na cidade de Florianópolis. A exemplo das nossas vizinhas, o Vale do Itajaí, quando já trabalha muito no ramo cervejeiro, Florianópolis ainda não tinha uma cerveja local. Mas quem não tem dinheiro para montar uma fábrica de cerveja desse porte, consegue mesmo assim produzir a própria cerveja em casa de forma artesanal. Esse é o caso do servidor do Tribunal de Justiça, Daniel Mouro de Andrade. Eu posso dizer que eu sou um apaixonado por cerveja. Em 2006, finalzinho de 2006, eu comecei a experimentar cervejas
artesanais ou especiais, como diziam na época, e vi que havia um mundo muito maior do que simplesmente as cervejas comerciais ou mainstreams, né? Então, trazendo nuances diferentes, sabores diferentes, aromas diferentes, e aí foi inevitável começar a experimentar, degustar cervejas desse tipo e estudar um pouquinho. Mas daí, a produzir a própria cerveja, como foi esse caminho aí? Falei, não, vou bancar, quero eu ser o cervejeiro. Então, produzir cerveja é uma aula de química. Então a gente precisa estudar um pouquinho. Eu estudei fiz alguns cursos, comprei alguns livros, falei muito com o pessoal cervejeiro e tirei algumas dúvidas e comecei a fazer. Estou fazendo cerveja há cerca de 2 anos. Quanto você investe? Quanto você tem de retorno? É mais barato produzir a própria cerveja ou não? Não tem nada a ver? É mais caro? E como é esse processo de produção? Quanto tempo você demora? Então, em termos de valores, a gente não pode comparar o preço de uma cerveja artesanal com o preço de uma cerveja de grande escala, né? Mas eu posso dizer que o preço da minha cerveja que eu faço em casa é mais barata que a do mercado. E é a minha cerveja, né? O investimento de um kit inicial de panelas, porque cervejeiro caseiro usa panela, fogareiro e inventa o que tiver que fazer para poder funcionar, sai cerca de R$1.000. E também foi dessa forma caseira que o ex-atleta de judô Renildo Nunes criou a marca de cerveja Faixa Preta, que hoje, depois de crescer muito, já conquista títulos no Brasil e atrai a atenção e o paladar de muitos turistas que visitam Santa Catarina. Comecei, como a maioria das pessoas começam, né, como um curioso, assistindo palestra, aí depois fazendo um workshop de aprender a fazer uma cerveja artesanal, e ela foi se aprimorando. Aí você começa a acreditar, achar que já não é mais uma brincadeira, aí você começa a produzir mais do que tem para consumir, e aí nasceu essa ideia, né, de iniciar com uma cervejaria pequena, e isso fazem 6, 7 anos atrás, né? E hoje nós já vamos para o 4º ano dela em efetiva produção. Hoje já produzimos 6 tipos de cerveja. Elas premiada, que é essa daqui, é isso? Essa aqui, que é a Dragon Rock, né? Que é uma cerveja de trigo, né? Com malte torrado, ela é muito equilibrada, então ela tem um drinkability bastante interessante, que faz com que a pessoa que aprecia o primeiro copo tenha vontade de ir para o segundo, para o terceiro. E, para nossa surpresa, né? Porque as cervejas que nós escrevemos no Festival Brasileiro de Cerveja são cervejas que estão na linha de produção nossa, normal. Então, ela não foi preparada para o concurso. Então, a gente inscreveu no sentido de receber aquele feedback, que deve estar chegando em breve, onde a gente vai poder aprimorar o nosso produto. E, para nossa surpresa, né, ela foi a melhor avaliada na categoria. Então, no universo de 2.035 cervejas aproximadamente, a gente ter uma cerveja premiada com a melhor avaliada na categoria, então para nós é motivo de muito orgulho. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, uma conversa com o juiz de direito Alexandre Moraes da Rosa. É rapidinho, logo depois do intervalo, não sai daí. O Brasil tem 700 mil presos e ocupa o 4º lugar no ranking mundial em população carcerária. Em 20 anos, segundo o Departamento Penitenciário, essa população aumentou 380%. E é sobre a privatização dos presídios que eu converso agora com o juiz Alexandre Moraes da Rosa. Doutor, a privatização dos presídios é uma saída para o problema de superlotação deles? É uma fraude. A privatização dos presídios ela vem num contexto um pouco mais ampliado, que significa o uso populista do direito penal para salvar ou dar uma sensação de segurança para mim, para você e para toda a população. Os meus parentes adoram pensar que gente presa significa mais segurança para ela. E essa lógica é vendida por uma indústria que hoje lucra e lucra muito com a desgraça de todos nós. Essa ideia da privatização surge historicamente com uma ideia americana,
E nós temos, desde a 13ª emenda para os Estados Unidos, uma lógica, tem até um filme, 13ª emenda, que está no Netflix, que vocês podem assistir, que é esclarecedor para quem continua apostando em punição. E essa 13ª emenda mostra o quê? Com a saída da visão escravista, nós tínhamos que fazer o quê? Lidar com uma população negra. E o que se faz com essa população negra? Se faz que você é livre desde que você não seja preso. Surge uma ideia de encarceramento, de leis de segregação que são historicamente realizadas nos Estados Unidos. A perspectiva é que 1 a cada 3 negros americanos seja preso. Essa é a estatística atual, 1 a cada 3. Brancos, 1 a cada 17. Nós temos uma população carcerária enorme. E o que nós temos com uma população carcerária enorme? A possibilidade de lucros. Possibilidade de lucros que violam a regra de criação do próprio Estado. Quando nós criamos o Estado, se você não colou nas provas de teoria de ciência política, sabe que nós criamos o Estado por quê? Porque senão seria a lei do mais forte. E a ideia do Estado fazer o processo, fazer a punição e executar a punição é que isso não pode ser privado. E não pode ser privado por motivos básicos. Motivos básicos por quem está na iniciativa privada, que é lucro. O Estado não necessariamente exerce uma função de lucro. Aqui, quando nós segregamos o ápice daquilo que seria o fundamento de uma democracia, que é a liberdade, nós precisamos fazer em nome do Estado. A falácia da privatização vem numa lógica de sucateamento histórico do sistema prisional. O sistema prisional historicamente é sucateado, nós não temos a criação de mecanismos, nós temos hoje um domínio irrestrito das facções, hoje não há, que afirmo categoricamente, hoje o Estado não controla o sistema prisional e o pior de tudo isso é que você vem com uma saída que aparentemente é boa, a saída em que você cria estabelecimentos privados, estabelecimentos que você seleciona quem vai entrar. As pessoas não podem ter visto, as pessoas querem trabalhar porque lá você vai explorar. Você e qualquer um, se pensarmos com uma lógica capitalista, nós não queríamos um hotel lotado o tempo inteiro, porque isso dá lucro. Contratos enormes de 20 anos, 20, 30 anos de lucro permanente, com taxa de ocupação garantida, mesmo que não se ocupe as vagas, você quer. Então o que você tem hoje é a construção de uma falácia. Se você pegar os deputados e senadores que são financiados pelo povo que pensa a privatização como mecanismo, ela vende, porque aparentemente ela mostra para a população que as pessoas presas e em presídios privados têm melhores condições e podem sair melhor. Isso tudo é uma grande falácia. Tem uma visão similar um professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, da USP, chamado Laurindo Mioto, que ele é autor, inclusive, do livro Privatização de Presídios e Criminalidade. Ele diz que o Estado está delegando sua função mais primitiva, seu poder punitivo e o monopólio da violência. Então o senhor concorda com essa linha de raciocínio dele? Sim, sem dúvida. O Mioto o livro dele é fantástico porque ele consegue mostrar, passo a passo, que se você perguntar para qualquer um, por que nós criamos o Estado? O Estado surge como? O Estado surge o quê? Da passagem do estado de natureza, em que o mais forte fazia prevalecer, independente de regra, nós criamos uma terceira figura que é o Estado. Esse Estado assume para si o monopólio da punição e agora, diante da sua incapacidade de executar, incapacidade que não é impossível. Em vários países do mundo isso é possível. O que se fez no Brasil? É uma junção de uma corja de políticos que faz com que nós tenhamos a entrega do fundamento do Estado para uma série de interessados em lucrar muito com a iniciativa privada. Sabe por quê? Porque na iniciativa privada, quando você coloca as pessoas lá, sabe que eles não têm direito trabalhistas? Eles trabalham e eles têm cada 3 dias trabalhados eles tiram um da pena. Então eles querem trabalhar, o sonho deles é trabalhar. E eles trabalham sem garantias de trabalho, sem verbas trabalhistas, e não seria uma maravilha para ti? Nós temos uma empresa, se pensarmos na lógica capitalista, uma empresa que não paga benefícios previdenciários por trabalhadores ávidos por trabalhar e que sabem se não se comportarem, não produzir, não sairão. A falácia maior é que em Minas Gerais, onde esse grande mecanismo vem, que é onde vai ser estudado, as pessoas não estudam em boa parte dos estabelecimentos. Contratos longuíssimos, de 27 anos de lucro estupendo. Hoje em dia fala-se, mas é mais caro, é mais barato da iniciativa privada, é mais barato por uma série de fatores que ingessam o poder público, mas não significa que é melhor. Significa que nós temos uma manipulação das premissas para que possamos legitimar a exploração humana. Isso se deu, isso não é novidade em boa parte do sistema americano. Se você for estudar a lógica da criação de várias leis americanas que implicaram encarceramento, como o Three Strike, que é a terceira vez o cara vai preso definitivamente, toda a lógica de criação de uma política de lei e ordem que surge
com vários fatores, uma ganha-folha com Rodolfo Giuliani em Nova York, e vários fatores que aparentemente tiraram a criminalidade, que diminui a criminalidade. Mas no fundo, tem outros fatores sociológicos que modificaram a diminuição do crime nos Estados Unidos. Dá um exemplo. Quem foi a Nova York na década de 80, década de 90, sabia que Nova York era um problema caótico. Depois nós temos uma expectativa de explosão da criminalidade, jovens agressivos e tal. Surge o quê? Surge um mecanismo de diminuição da violência. Tolerância zero conhecido, né? Agregas disse que é pela tolerância zero. Hoje em dia, os economistas, e vários deles, gente que é reconhecida, vai dizer que o grande fator de diminuição da criminalidade nos Estados Unidos não tem nada a ver com tolerância zero. Tem a ver com uma decisão da Corte Suprema no Rose versus Wade, de 1973, que legitimou o aborto. Filhos não queridos não nasceram. Que diminuiu a nossa faixa etária e diminuiu, por via de consequência, crianças abandonadas, adolescentes abandonados e pessoas do gênero. Daí que surge um outro fator, que é, você fez um encarceramento em massa de pais negros. Como é que você mantém uma criação de filhos em que você não tem saúde pública, você não tem instrumental educacional e você tem famílias desgarradas no que se refere à execução da familiar, que só tem mãe ou não tem condições de executar a sua condição familiar. Isso tem repercutido o quê? Em situações de violação. E eu posso te contar um exemplo, que eu acho que o Luiz Eduardo Soares, que foi secretário-geral de Segurança Pública, diz isso. Ele diz que ele entrou num táxi e o cara diz assim para ele, tá muito violento isso, não dá para pegar qualquer um na rua, porque ontem um adolescente matou um taxista, um pai de família, uma pessoa de bem e tal. E agora como é que fica a mulher dele? A mulher dele vai ter que conviver, tem que pagar o carro, não vai ter condições de manter o carro, como é que vai sobreviver? E ele tem filhos. E esses filhos vão crescer como? Vão crescer abandonados e tal. E que depois disso tudo, o Luiz Eduardo Soares diz assim, pois é, sabe se esse guri que acabou de fazer assalto também não foi filho de alguém que foi morto dessa ordem? Porque nós sequestramos, nós somos cínicos, nós temos uma estrutura que é cínica, um direito penal que pega as mesmas pessoas, porque você deve estar acompanhado, quem assiste sabe, na Lava Jato, por exemplo, se apregou que está se pregando corrupção e escambau, as pessoas têm condenações de 2 anos, 3 anos, que é menos do que um furtador de fralda. O cara vai na farmácia e furta a fralda e está ganhando 2 anos e 10 meses. Que país é esse que trabalha com uma litigância frívola, uma litigância de menor potencial e trabalha com a lei da ordem? Lá em cima você não tem uma lei da ordem porque as pessoas têm dinheiro e podem devolver. O grande critério é que está se devolvendo dinheiro para o Estado. Então ela está se comprando a pena e porque tem dinheiro devolve-se o numerário e não tem mais punição. Num país em que nós somos altamente cínicos no que se refere ao direito penal, a privatização serve como um mecanismo para... Eu não gosto da metáfora biológica, mas para usar o remédio errado na questão errada, porque você vai ter um reflexo disso tudo. Hoje em dia, os serviços estão privatizados, o Estado é refém, a população é refém, porque se o delegatário do serviço não quiser... Você imagina um país que tem 700 mil presos, Fábio, e que é tudo privado. A empresa não tem um alto poder de barganha de amanhã abandonar o serviço, se não conseguir um reajuste do contrato, se não conseguir um benefício maior. O poder de barganha que uma empresa dessa consegue exercer é o problema americano, que hoje em dia você tem ações dessas empresas que têm uma expectativa de curto, mas que alguns estados, dentre eles o Texas, se deu conta que, não dá para ficar gastando uma fortuna em presídio. Nós temos que usar esse dinheiro para, de alguma maneira, acoplar essas pessoas no ambiente social, engajá-los de alguma maneira. Então, o uso desse mesmo numerário, e isso é assustador. Santa Catarina, onde nós estamos, gastou em 2012 292 milhões de reais em segurança, em presídios. Hoje, em 2016, gastou quase 800 milhões, quase um mês de arrecadação. E sabe por quê? Porque quem pensa isso, quem amplia isso, é quem só ganha com a lógica da punição. A polícia, o Ministério Público, a magistratura, que lucram com isso, não lucram diretamente, mas pelo fortalecimento do seu poder de barganha. Quanto mais violência, mais polícia você quer. Quanto mais violência, mais você aceita a violação de direitos. Tudo em nome da segurança. A manipulação é sem fim. Fiquei curioso sobre essa questão do permitir o aborto. Você acha que essa talvez seria uma das alternativas? A gente não está falando que o aborto seria uma política disso. O que a gente pode dizer assim, que é uma questão... Eu, particularmente, sou amplamente favorável ao aborto, em qualquer limitação. O que é? No Brasil é lei, é crime. Eu me falo como ponto de vista Alexandre, ideologicamente me parece que é possível. O que significou é que a taxa de nascimentos diminuiu.
E isso é uma variável importante na quantidade de pessoas no futuro. O que os economistas americanos, 2 economistas principalmente, escreveram sobre isso, dizendo, eu tenho que levar em conta que o meu número de pessoas com idade jovem diminuiu. Isso impactou na redução da criminalidade ou não? Eles defendem que sim, outros defendem que não. E qual seria o modelo ideal na sua visão, já uma vez que você tem um posicionamento bem assertivo sobre o assunto? Qual seria o seu modelo ideal, juiz? O modelo ideal é, primeiro, as pessoas querem achar que tem que... você vai pensar, a massa, o senso comum, acha que prender resolve alguma coisa. Então leva o seu filho lá para deixar a pessoa internada. Hoje a gente sabe que hoje o sistema prisional não funciona. A lei de execução penal prevê uma regra de ressocialização. Como fala Eugênio Zaffaroni, como você quer ressocializar alguém que fica trancado num presídio, sem condições nenhuma, passando fome, passando dificuldades? Por quê? Porque você acha que, sinceramente, ou você é cínico, ou você não entende nada. Porque você, no fundo, quer que o cara sofra. Se você quer que o cara sofra, você assuma que você quer que o cara sofra. Você quer maltratar o sujeito. Se você quer maltratar o sujeito, o presídio funciona. Porque lá não tem regra. Lá funciona o prefeito da galeria, as facções, e as facções foram criadas, fomentadas pelo próprio Estado. Hoje em dia, quando se fala, porque o PCC e o PGC se faz isso, e sabe como é que se resolve isso? Com políticas claras. Se você pensar que nesse país nós temos basicamente 5 crimes, que tem uma população negra assustadora, uma população assustadoramente menor do que um salário mínimo, ninguém ganha um salário mínimo e vai preso. O que você pode fazer? Políticas inteligentes. Políticas inteligentes que passam pela superação de preconceitos básicos, primitivos. Preconceitos como com droga. Hoje a gente tem que legalizar tudo para poder, de alguma maneira, controlar. Porque eu não quero que o meu filho use droga. Tu não quer que teu filho engorde, tu não quer que teu filho fume, tu não quer que teu filho se arrisque. Isso tu tem que fazer o quê? Tu vai fazer com que ele aprenda com direito penal? Tu vai poder fazer com possibilidade de inserção. Para quem não tem futuro, R$500 por dia vendendo droga é negócio. É negócio. Só não é para quem mora no ar-condicionado e faz barba todo dia e tem cama quente. O cara que não tem... Mas ele o quê? Ele adota a lógica do crime como produto. Tem um monte de gente que lucra com isso. E quanto mais medo infligir, melhor, porque consegue fazer com que as ideias possam ser vendidas. Então, rapidamente, prender numa democracia uma escolha? Nós fizemos essa escolha, fizemos. Vamos prender certo. O mínimo de crimes possíveis, reduzir a malha de crimes, fazer uma postura básica em relação à legalização. O Estado pode controlar, é uma quantidade de dinheiro enorme. Onde é que surgiu esse negócio da luta contra as drogas? Surge com Nixon, depois vem Reagan, que assume essa lógica, que tinha um modelo clássico, que era um modelo de fazer o quê? De fazer algum inimigo. O inimigo era o traficante. Eu estou há 19 anos na magistratura, eu nunca julguei um traficante, eu só julgo o desdentado que mora com a mãe. Quem é que é traficante disso? A gente quer pegar os traficantes? Todo mundo, nós sabemos onde é que estão os traficantes nesse país. Quando um grande banco brasileiro, que é mundial, que fechou as portas do Brasil, estava lavando dinheiro, o que aconteceu com ele? Nada. O banco levou uma puniçãozinha. Onde é que a gente pode? Se a gente quiser, a gente pode fazer. Nós fomos alunos em 69. Nós temos plantação de drogas em alguns lugares desse mundo, não tem mecanismos tecnológicos para evitar a plantação? Tem, por que não se faz? Porque não se quer. É um grande jogo cínico para manter as estruturas do processo penal, do espetáculo e, fundamentalmente, para manter a opressão. Se você não tem um inimigo, você não consegue arregimentar. Antes era o drogado, depois é o traficante que maltratava os filhinhos das grandes famílias, porque se for rico é coitado, se for pobre é vagabundo. Essa lógica maniqueísta é uma lógica altamente estereotipada. E se você quer de fato enfrentar a situação, você tem que fazer controles estatais. Porque eu não quero que meu filho use droga. Eu também não quero. Ninguém quer. Mas eu só tenho certeza que ninguém tem dúvida que o direito penal hoje, do jeito que se executa, não faz. Então você pode ter presídios minimamente adequados. Tem modelos sérios nesse país. O que você não pode fazer é acreditar que alguém fique 5, 6 anos num elevador, preso no elevador, onde cabem 8 pessoas e você tem 16, que essa pessoa saia de lá muito feliz e ressocializada. Perfeito. Infelizmente, juiz, nosso tempo é curto, a entrevista é excelente, instigante. Muito obrigado, viu? E agradeço, estou à disposição. O programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado na semana que vem com mais entrevista, mais matérias interessantes para você. Até lá!